Olá, eu sou a Carla, sou coordenadora da coleção de educação infantil do Sistema de Ensino Poliedro. Hoje meu momento aqui vai ser para conversar um pouquinho sobre a reformulação da coleção Gressos. Nós fizemos um alinhamento com as diretrizes que foram estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, ou seja, nós olhamos para o que nós tínhamos anterior na nossa coleção e fizemos esse alinhamento, esse parâmetro com o que era proposto agora para a educação infantil segundo a BNCC. Nós também acreditamos em possibilidades de aprendizagem para as crianças de 2 a 5 anos de idade. E sempre acreditamos que a criança é que é o sujeito central do processo de aprendizagem. Ou seja, tudo o que é proposto dentro da coleção é feito especialmente para essa criança que cursa a educação infantil. As capas da coleção, elas trazem situações que a criança vivencia, ou seja, situações de brincadeira, em que ela estabelece interação, em que ela estabelece uma conexão com o outro e com o meio no qual ela está inserida. Para 2 e 3 anos, nossos livros são em formatos horizontais e para 4 e 5 anos em formato vertical. Nós também temos os livros semestrais, ou seja, 3 unidades temáticas no primeiro livro, 3 unidades temáticas no segundo livro. E uma novidade, todas as folhas da coleção, ao longo de todo o livro, são destacáveis. Então o professor pode destacar aquela folha para realizar atividade com as crianças. Outra novidade é a abertura. Agora ela é apresentada em página dupla, para que a criança possa, de fato, se inserir naquilo que vai ser apresentado naquela unidade, que ela mostre seu interesse pelas imagens, ilustrações e textos que vão ser explorados nesse momento. E outro ponto bacana de se falar é das orientações ao professor, que vem nessa coluna que nós chamamos de coluna falsa, ou seja, o livro do aluno não contempla essas orientações e o livro do professor contempla essas orientações, que apresentam o quê? Quais são as habilidades, quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para aquela unidade segundo a BNCC. Uma outra novidade são as sessões novas na coleção Gressos. A primeira sessão apresentada no início da unidade é a sessão Vamos Conversar, que é um convite para trabalhar a oralidade com essas crianças. Ou seja, nós vamos valorizar o intercâmbio de ideias entre a turma. Esse início é muito importante, porque o professor vai verificar quais são os conhecimentos prévios que a criança traz sobre o assunto que está sendo abordado. É um momento de valorizar a expressão de cada criança. E nesse momento é muito importante também observar como cada criança se expressa, lembrando que as crianças utilizam diferentes linguagens para se expressar. Outra sessão muito importante que se relaciona diretamente com um dos direitos de aprendizagens previstos na BNCC é o Quero Aprender. Por quê? A criança vai participar de forma efetiva do planejamento daquela aula. Ou seja, o professor vai conversar com a turma e verificar quais são as vontades, as curiosidades que elas têm relacionadas ao conteúdo que vai ser apresentado. O professor elenca o que vai ser pesquisado e é muito importante que ao final da unidade seja verificado o que de fato a criança aprendeu. Isso é dar voz às crianças e permitir que elas participem também do processo de planejamento de cada aula e de cada unidade. Outra sessão é o No Mundo da Arte, que vai possibilitar a ampliação do repertório cultural dessa criança. E o que é muito bacana nessa sessão? Tudo o que é aqui apresentado está relacionado diretamente ao tema dessa unidade. Ou seja, a criança vai ter acesso a uma escultura, uma pintura, diferentes possibilidades de arte que são relacionadas ao tema que ela está tendo contato. Isso possibilita um aprendizado contextualizado, uma vivência significativa, que são premissas da nossa coleção de educação infantil. Para finalizar a unidade, nós apresentamos a sessão Já Aprendi. Ela traz essa caixinha como se fosse o conhecimento que a criança guardou para ela, ou seja, tudo aquilo que foi significativo ao longo da unidade e que ela internalizou como conhecimento. E o que é muito bacana aqui é o professor verificar o que de fato precisa ser apresentado novamente à criança ou quais estratégias modificar ao longo da próxima unidade. Nós também temos boxes interativos ao longo da coleção e eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um. O primeiro deles, Comunidade em Ação.
vai trazer a comunidade para participar do aprendizado da criança. De que forma isso acontece? Quando nós trabalhamos com matemática, por exemplo, sobre os animais, que tal convidar um veterinário para vir conversar com essas crianças? É o momento de fazer o quê? A criança também mostrar para essa pessoa da comunidade o que ela já aprendeu e aprender mais ainda com essa pessoa. Outro box, as palavras estáveis. Esse box Palavras Estáveis é apresentado no livro 2 do Gressos 2 e conforme ele vai ampliando, amplia-se a quantidade de palavras, ou seja, no Gressos 2, livro 2, eu apresento 2 palavras estáveis, Gressos 3, 3 palavras, Gressos 4, 4 palavras, até chegar no Gressos 5, onde são apresentadas 5 palavras que são retiradas do texto. Dentro da nossa fundamentação teórica, nós falamos da importância de trabalhar com essas palavras estáveis. Por quê? São palavras que a criança já consegue memorizar, independente do seu processo de alfabetização, se ela já está numa fase alfabética, ela consegue memorizar e transcrever essas palavras que ela trabalhou de forma significativa. Outro box à hora de pesquisar vai privilegiar situações de pesquisa. O quanto é importante nós iniciarmos com a criança desde a educação infantil situações em que ela busque os seus conhecimentos, em que elas tenham vontade de ampliar o seu conhecimento por meio da pesquisa, seja ela feita em livros, internet, revistas ou outros suportes. Então nós propomos esse box como ampliação do conhecimento que está sendo construído. Outro box é o Fazendo em Casa, que é para a coleção do Gressos 4 e Gressos 5 e que apresenta propostas de tarefa para ser realizada com essas crianças. E o que é importante frisar? Toda tarefa está relacionada ao tema proposto na unidade. Aqui eu reforço com vocês a ideia desse aprendizado contextualizado, né? Dessa proposta significativa para essa criança de 4 e 5 anos. E o último, as palavras e o texto. E por que nós fizemos esse box, as palavras e o texto? Ele é presente somente no Gresso 5, que é anterior ao primeiro ano. Nós temos que começar a pensar nessa transição da educação infantil para o primeiro ano. Então, lá na coleção Fases, nós temos esse box, as palavras e o texto, presentes na coleção. Então, nós trouxemos para dentro do Gressos esse box também, para ampliar o vocabulário dessa criança e já aproximá-la de conteúdos que ela verá na coleção Fases. Uma coisa muito bacana de se falar é da interface entre a família e a escola. Nós, em sala de aula, sabemos o quanto é importante que a família participe de fato do processo de aprendizagem das crianças. E a gente sabe que isso não é muito fácil. Então, o que nós tentamos? Aproximar e criar um diálogo com essa família. De que forma isso vai acontecer na coleção? Primeiro ponto, essa carta destinada à família. Essa carta destinada à família é enviada sempre no início de cada livro e vai conversar um pouquinho com essa família, dizendo sobre as características dessa criança, sobre o que a criança vai ver ao longo das unidades e de que forma a família pode participar e ajudar essa criança no seu desenvolvimento. E outra maneira de ajudar também é por meio do box Família e Escola. É muito bacana, ele inicia-se no Gressos 2 e vai até o 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Por quê? A gente precisa garantir essa aproximação, estabelecer esse diálogo com a família e fazer com que ela, de fato, participe do processo de aprendizagem das crianças. Outro ponto da coleção são a apresentação dos campos de experiência, previstos pela BNCC. A BNCC estabelece 5 campos de experiências que devem ser garantidos nas propostas de aprendizagem para as crianças. E o que nós fizemos dentro dessa coleção? Nós elencamos ícones específicos para cada campo de experiência, que vai ser apresentado a cada proposta de atividade. Esse ícone ele é enviado ao professor em formato maior, para que o professor coloque na sala de aula para fazer com que a criança visualize aquele ícone e comece a identificar do que se refere cada proposta de atividade que ela vai fazer. Primeiro campo de experiência que eu vou conversar com vocês, escuta, fala, pensamento e imaginação. Ele está ligado à linguagem oral e escrita que a criança desenvolve. O que nós pensamos para esse campo de experiência? O primeiro ponto, iniciar toda a unidade com a apresentação de um texto. Esse texto ele serve como uma unidade básica de ensino para a criança, ou seja, a escrita, a fala, a escuta precisa partir de um significado para essa criança.
por isso, a cada início de unidade, nós elegemos um texto para apresentar para essa criança. A cada texto que nós apresentamos, nós também validamos a autoria. O que é validar a autoria? É apresentar para a criança quem de fato produziu aquele texto, quem escreveu aquele poema, aquela canção, para que isso aproxime a criança de diferentes autores. Isso vai criando nela um comportamento leitor, vai criando na criança também uma possibilidade de identificação de diferentes autores e também até trabalhando o gosto literário dessa criança. Então, sempre quando apresentamos um texto, nós viemos com esse box apresentando a validação. Outro campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ligado à matemática. Nós acreditamos que assim como a linguagem oral e escrita, esse campo de experiência precisa ser trabalhado de forma contextualizada e significativa com essa criança. Então a gente vai propor o quê? Situações, problemas, situações onde as crianças precisem explorar diferentes conhecimentos matemáticos. Ela vai poder contar, classificar, seriar, quantificar, sempre fazendo isso no concreto para depois realizar o registro no livro. A gente sempre prioriza isso. O concreto precisa vir antes, para o registro ser o último. A criança precisa vivenciar aquela situação para que de fato aquilo seja significativo para ela. O eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência ele está diretamente ligado aos eixos estruturantes propostos pela BNCC, a brincadeira e a interação. E nós acreditamos que isso de fato precisa fazer parte da vivência da criança. A criança aprende enquanto ela interage e enquanto ela brinca. Então, dentro da coleção Gressos, nós privilegiamos situações de interação e de brincadeira para essa criança. Corpo, gestos e movimentos. A criança precisa explorar as diferentes habilidades motoras, locomotoras que ela tem. Ela precisa desenvolver isso de forma significativa, por meio de brincadeiras, jogos, brincadeiras dirigidas, brincadeiras livres. Esse é o momento da criança explorar de fato o seu corpo. É o desenvolvimento integral dessa criança que precisa estar garantido nesse campo de experiência. E aqui, traços, sons, cores e formas. Quando nós falamos desse campo de experiência, nós precisamos ir lá na BNCC e verificar que a BNCC estabeleceu 3 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para esse campo de experiência. E apenas um deles está relacionado ao trabalho com as artes visuais de fato. Recorte, colagem, trabalho com argila, com massa de modelar. Então, dentro da coleção, haverão propostas que vão trabalhar com esse campo de experiência. Mas nós também temos os nossos manuais de arte e de música que vão privilegiar o trabalho com esse campo de experiência. Uma coisa muito bacana da gente falar é da integração entre os campos de experiência. Então, em uma mesma proposta, percebam que eu trabalho mais de um campo de experiência. E por que isso? Porque eu acredito de fato que a criança se desenvolve de maneira integral. Em uma mesma proposta, eu consigo trabalhar diferentes linguagens, diferentes conteúdos. E isso precisa estar garantido dentro das propostas de educação infantil. O aluno também recebe os livros paradidáticos que acompanham o seu kit. O que é muito importante falar sobre os livros paradidáticos? Eles estão relacionados ao tema desenvolvido nas unidades. Para isso, garantir de fato aquele aprendizado contextualizado que eu falo com vocês desde o início desse momento. Então, cada livro está relacionado a um tema desenvolvido na unidade. Um exemplo. Todas as coisas têm nome? É para a turma de Gressos 2, 2 anos, e está relacionado à unidade que chama Nomes e Cores. O livro Unidunité, Vamos Escolher, é para a turma de 5 anos e está relacionado à unidade em que vai trabalhar essa questão de escolhas com as crianças. Amplia-se a quantidade de livros dos 2 aos 5 anos de idade. Além do livro integrado, o professor vai receber o Manual do Professor Especialista, que é destinado a arte, educação física, inglês e música. Cada manual desse prevê 6 aulas por unidade, ou seja, uma unidade a cada aula. São destinados àqueles professores especialistas que trabalham na educação infantil.
trazem propostas e orientações relacionadas a cada unidade. E cada proposta também está relacionada ao tema que a criança está vendo no livro, para garantir esse contexto e essa continuidade no processo de aprendizagem da criança. O professor também vai receber o manual geral, que é um manual que vai acompanhar cada coleção dos 2 aos 5 anos, prevendo uma fundamentação teórica para cada campo de experiência. Isso vai trazer mais segurança no trabalho que o docente vai realizar em sala de aula. Finalizo esse momento com vocês trazendo uma frase que acredito que resume a nossa coleção. Gressos, educação de qualidade para a infância. Muito obrigada e até a próxima.